Então, vamos começar essa make. Começo limpando com água micelar. Logo após eu passo o tônico para tonificar a pele dela. Deixar essa pele aí bem limpinha. Logo após eu vou hidratar com esse hidratante Nivea. Aí vou passando no rosto dela, nos olhos também para não acumular sombra, corretiva, é muito importante. Vou abanando aí com esse leque de pavão para vir com o próximo produto, que é essas gotas da Maxi Love que tem ácido hialurônico, vitamina B5. Muito bom. Pega um pincelzinho e vou aí espalhando esse produto para que ele fique bem aderente na pele. Então eu vou espalhando com muito cuidado para não desfazer as camadas que eu já fiz. Venho aplicando esse Prime HD da Maxi Love. Logo após eu vou corrigir a sobrancelha dela com esse tomzinho mais clarinho da paleta. Como ela é loira, então vou usar o tomzinho mais clarinho. Eu vou começar fazendo uma linha aí, seguindo o formato da sobrancelha dela. Não vou fazer nenhum formato, vou apenas seguir o formato da sobrancelha dela, porque a sobrancelha dela já é linda. Me desculpe o ônibus. Agora eu vou fazer uma linha acima da sobrancelha dela, mais pro meio até o final. O começo eu vou corrigir depois, porque o começo tem que ficar mais esfumado, mais suave. Agora sim eu venho no começo, vou trazer o pincel até o começo, só com um pouquinho de sombra para dar esse efeito aí mais suave no começo. Esse pincelzinho que eu tô usando é o da Mandala, é o pincel para corrigir sobrancelha, o chanfrado. Ele tem esse outro pentinho aí que eu vou penteando a sobrancelha dela para esfumar essa sombra. Logo após eu vou fazer o recorte da sobrancelha dela com o pincel da Macrylan, língua de gato, e a base 350 da Adversa. Já vou preparando essa pálpebra dela para receber as sombras que estão por vir. Então eu passo essa base por todo o olho. Você pode fazer esse passo com corretivo também, portanto que neutralize a pálpebra dela para receber as sombras. Venho dando batidinhas com a esponja da Macrylan para remover o excesso do produto também. Se fosse com corretivo, a mesma coisa. Pego a mesma base da Adversa na cor 350 e venho aplicando com batidinhas e o pincel Kabuki da Macrylan da linha Max também. Então, venho dando só batidinhas mesmo por todo o rosto dela para que esse produto fique bem, com a cobertura bem alta na pele dela. Apesar que essa modelo ela não precisa muito de cobertura, porque ela já tem a pele maravilhosa. A base é no tonzinho do colo dela. Podem prestar atenção que tá bem parecido com o colo dela, isso é muito importante. Toda vez que a gente fazer uma cliente, que a base esteja combinando com o pescoço e o colo dela. Logo após eu venho retirando qualquer linhazinha que o pincel tenha deixado, dando batidinhas com a esponja. Então, vou dando batidinhas aí para tirar qualquer acúmulo de produto também. Bato aí para fazer a transição e esfumar do pescoço. Agora eu vou usar esses dois corretivos da Miss Lari, que é essa linha Touch Me. O corretivo 03 eu vou fazer a neutralização da olheira dela. Então, eu vou corrigir a olheira dela com o corretivo 03. Logo após, eu vou vir com o 02, que é um tom a menos da pele dela, para iluminar. Então, eu passo em todos os pontos, a moto, gente, em todos os pontos que eu quero ressaltar, eu vou passando o corretivo um tom mais claro do que a pele dela. Pode ser de 1 a 2 tons mais claro, não mais que isso, para não ficar tão exagerado. Então, eu vou iluminando aí o meiozinho da testa dela, o queixo, o nariz e abaixo dos olhos dela. Logo após, eu venho com a esponjinha de microfibra da Macrylan, só dando batidinhas. Não pode arrastar o produto para não tirar o resto das camadas que a gente fez. Então, a gente vem dando só batidinhas mesmo, pede para ela olhar para cima e vem dando essas batidinhas bem delicadinhas. Também não é com força, para não abrir um buraco na pele também. Tem que ser bem delicadinho. Eu amei bastante essa esponja. Achei que
ela suga menos produto do que as outras. Com certeza comprarei mais dela. Amei, amei, amei. E aí eu vou dando batidinhas. Vou dar batidinhas ali no queixo dela, antes que esse corretivo seque. E esse passo tem que ser bem rapidinho, mas ele tem que ficar bem esfumadinho, que é pra fundir a base com o corretivo e não ficar nenhuma marcação. Aí já esfuma ali o nariz. A minha mão foi bem no meio, mas com a pontinha da esponja eu esfumei o nariz, dando só batidinhas, igual eu fiz na pele também. E ficou bem iluminado. Logo após eu venho com a bruma para fixar todos esses produtos que a gente já passou. Aplico no rosto dela. Já apliquei ali o pozinho translúcido nas áreas de iluminação, que é o pozinho branco. Os dois pós são da Dalla, que eu vou usar nessa maquiagem. Um é o amarelo, que é o banana, e o outro é o translúcido. O translúcido eu vou usar somente nas áreas de iluminação. Então, eu venho aplicando aí, abaixo dos olhos, e tô usando também a mesma esponjinha que eu fiz a aplicação da base e do corretivo. É muito prática. Serve, tem diversas funções essas esponjinhas e eu amo. É muita praticidade mesmo. E aí eu vou aplicando, deixando bem concentrado para fazer o baked. Depois, com essa paleta da Jasmine, eu venho com esse tomzinho mais quente aí de contorno e venho contornando a lateral do rosto dela. Então, venho fazendo todo esse contorno aí da lateral do rosto dela para ficar bem harmônico e devolver os contornos naturais da pele dela. Subo um pouquinho. Agora eu vou fazer o do nariz. Usei um contorninho ali mais frio do que o que eu usei na bochecha para contornar a lateral do rosto dela. Venho com o pauzinho da Dalla, aquele amarelinho que eu falei que é o banana, para retirar o pó translúcido de toda essa pele. Então, venho aí fazendo a retirada. Com bastante delicadeza, esse pincel grandão, fofão de pó é da Mandala também. Venho com essa paletona aí da Ruby Rose, passando esse blushzinho coral. Então, venho aplicando com batidinhas também, sem esfregar muito. A pele dessa modelo é maravilhosa. Eu não posso deixar de comentar isso, porque realmente é muito maravilhosa a pele dela. Venho com esse iluminador aí da paleta da Ruby Rose também. Concentro ali no ponto que eu quero destacar mais. Dou uma esfregadinha e depois eu esfumo. Fica muito bom, porque fica bem ilustrado, fica aquele estouro assim bem bonito mesmo para foto. E aí a pele dela já estava quase finalizada. O último passo é o iluminador mesmo, que eu vou passar aí na lateral do rosto dela. Logo após eu vou passar no nariz, no queixo, na testa e na outra lateral. Ah, passo no arco do cupido também da boca, que eu acho que dá assim um super, super charme. Fica muito bonito na aplicação do batom também, esse detalhe aí. Venho dando batidinhas com a esponja para tirar o acúmulo do corretivo e venho iluminando abaixo da sobrancelha dela com o mesmo iluminador daquela paleta maravilhosa da Ruby Rose. Depois eu vou usar a sombra Fantasy, a Infalted e a Her, que é dessa paleta da Miss Rose, que é a Nude, que ela é como se fosse um dupe da paleta da Huda. Então ela é linda. Vamos usar no total de 4 sombras nesse olho, mas agora a gente vai vir com a sombra para fazer o esfumado, que é esse marrom aí, que é a Hertz. E a gente vai colocando essa sombra com o pincel bem pequenininho no cantinho do olho dela, vai subindo para encontrar com a sombra abaixo da sobrancelha e depois vai passando no côncavo. É bem fácil porque a gente só vai usar sombra. Então essa maquiagem tá muito, muito fácil para fazer. Logo após eu venho com a mesma sombra da paleta, aquele marronzinho, e venho fazendo a parte inferior do olho dela já para aproveitar e ela não ficar com o olho tão sensível assim. Testem fazer isso com as clientes de vocês, que vocês vão ver que é muito bom, porque aí elas passam a ficar menos incomodadas.
Vou aplicar esse lápis da Ruby Rose. Esse lápis é o preto, venho também borrando um pouquinho fora para dar uma esfumada e logo depois selo com a sombra. Logo após, eu esqueci de mostrar naquela hora, mas eu mostrei aí agora, venho com essa sombra que é a Bari, que é a primeira da paleta, e venho colocando em todo esse cantinho interno aí para dar uma abertura nesse olho, porque o olho dela é pequeno, então essa parte clara vai abrir mais o olho dela. Então, venho aí esfumando a transição do branco com o marrom que a gente aplicou e já venho pegando aquela sombrinha cintilante da paleta e aplicando entre o branco e o marrom, esfumando essa sombra, que é a Fantasy, que a gente tá aplicando. E logo depois a gente vai vir com o Glitter, que é aquele nome bem complicado, mas é o rosado da paleta. E aí eu vou aplicando em formato redondinho, vou esfumando para não ficar marcado, porque maquiagem é isso, é paciência. Tem que ir fazendo nos mínimos detalhes para dar tudo certo. Mas essa daí vai ficar linda. Depois a minha aluna vai reproduzir o outro lado e vocês vão ver que vai ficar maravilhoso também. Logo após eu venho com esse delineador em gel da Dalla. Tô usando muito Dalla aqui, não tô sendo patrocinada não pela Dalla. Mas faço esse traçado assim bem fininho, só para receber os cílios. Não é nada mais além do que isso. Tem que ser bem fininho, não precisa ficar muito reto nem nada. E aí